E tem outra questão ainda, espero que a gente não leve 80 anos, viu? O salário de homens e mulheres, né? Tem uma pesquisa que aponta que a gente ganha 34% menos que homens que exercem a mesma função. Vou conversar sobre isso agora com a defensora pública Flávia Albani. Doutora, obrigada por participar aqui com a gente. Boa tarde para você. Oi, boa tarde. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um assunto muito importante. Se é, né? Eu quero começar perguntando para você, doutora, porque o presidente Lula essa semana, começou março, o mês das mulheres, teve até uma reunião pela primeira vez, todas as ministras mulheres, junto com a primeira-dama Janja, e tanto ela quanto a Janja anunciaram que vão entrar na luta por essa igualdade salarial entre homens e mulheres. De que forma o governo federal consegue entrar nessa luta? Em que pé a gente está? O que está faltando para isso, doutora? Então, realmente, essa semana, né, houve a notícia de que o atual governo federal, o presidente Lula, vai apresentar uma proposta, um projeto de lei objetivando a equiparação salarial entre homens e mulheres, né? Esse dever de equiparação salarial, ele já está previsto lá no artigo 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, que veda qualquer diferença salarial por questões de gênero e outras situações. Também está previsto na nossa Constituição Federal, né, que determina a igualdade entre homens e mulheres. Então, normativa para essa situação nós já temos. Mas, em que pese termos normativa, a prática do dia a dia demonstra, tanto é que a pesquisa demonstrou isso, que essa realidade está muito difícil de ser alcançada. Mulheres ainda ganham menos do que homens e mulheres ainda têm muita dificuldade de chegar a ocupar cargos de poder dentro de instituições públicas e privadas também. Então, o governo federal, além dessa proposta de lei, que estamos aguardando o texto, né, que é o que tudo indica, vai ser apresentado no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, estamos aguardando o texto para ver se esse projeto de lei ele vai trazer algum tipo de sanção mais específico, algum tipo de punição no sentido da empresa pública ou privada que não obedecer essa igualdade salarial entre homens e mulheres, né? Que isso é um tipo de violência institucional de gênero. É isso que eu ia perguntar para você, doutora, porque você falou agora a gente pode ter uma mudança na lei, algo mais rígido, com punição, mas a lei, a Constituição, ela já prevê essa igualdade salarial. Então, eu queria saber de você, o que as empresas alegam? E imagino, não sei se é comum, mas quando uma mulher é demitida de uma empresa, ela pode entrar na justiça alegando que ela, em determinado momento, se ela tinha a mesma função que o homem, ela ganhava menos? Ela tem esse recurso? A empresa pode pagar alguma multa para ela? Sim, é possível a mulher que foi vítima desse tipo de violência, porque isso é uma violência de gênero, está procurando aí organismos especializados, a Justiça do Trabalho, né, caso ela esteja sob o regime da CLT, ou caso ela esteja servidora pública, a Justiça Comum, enfim. Ela pode estar procurando organismos como o Ministério Público do Trabalho, né, advogados especializados, a própria Defensoria Pública da União ou Defensoria Pública dos Estados, no sentido de solicitar orientação, né, de como ela pode estar ingressando na Justiça para solicitar essa equiparação, né? Muitas vezes as empresas elas alegam para não equiparar os salários, elas alegam que as mulheres elas na verdade elas exerceriam funções diferentes dos homens. Essa é a alegação, tem sido comumente a alegação formal das empresas. Mas quando a gente vai para a prática, a gente vê que, na verdade, essas mulheres elas estão exercendo as mesmas funções dos homens. Então, é uma discriminação que muitas vezes acontece de forma velada. Não é explícita, não é dita, mas ela acontece de forma velada. O que acontece também quando mulheres têm dificuldade de ocupar cargos de poder, né, muitas vezes ainda com base naquela mentalidade de que a mulher pode engravidar, isso vai trazer prejuízo para a empresa. Então, há também essa discriminação velada. E essa forma de ser da empresa, de funcionar da empresa,
isso configura violência de gênero institucional, que hoje já tem sido muito debatido, muito falado, né, como consequência aí do machismo estrutural que se apresenta nas suas diversas vertentes, inclusive dentro do ambiente de trabalho. Então, essa mulher, ela pode estar procurando esses organismos, a Justiça do Trabalho, advogados especializados, defensoria pública, para levar as peculiaridades da sua situação, analisar e verificar o que é possível ser feito, tanto em âmbito individual, em favor daquela mulher que foi prejudicada, que sofreu a violência, quanto em âmbito coletivo, no sentido de punição da empresa e de alterar a sua forma de funcionamento. Doutora, a senhora tocou num tema muito importante, que é a maternidade. As mulheres que desejam ter filhos, eu converso muito com amigas minhas que têm ou que desejam ter, acabam tendo que crescer rapidamente na profissão, porque depois vai ter esse preconceito, vai sair para uma licença maternidade, enquanto os homens, eles fazem uma carreira mais lentamente, mais construída, né? Parece que quando ele chega aos 30, 40, é que ele vai começar a crescer, e a mulher chegou aos 30, 40, já vai começar a ter algum preconceito, porque tem o preconceito da idade também. Acho que aos poucos a gente está conseguindo vencer, mas ainda bem aos poucos. Se existisse uma diferença da licença paternidade, se ela fosse, por exemplo, se a licença paternidade também fosse de 6 meses como da mulher, 6 para a mulher e 6 para o homem, por exemplo, a senhora acha que isso poderia ajudar nessa briga por igualdade? Porque daí também não teria essa questão da empresa de não, mas uma mulher vai ficar 6 meses sem emendar com umas férias, não, mas o homem que vai ser pai também. Isso poderia ajudar nessa relação, doutora? Olha, é algo a se pensar, né? Mas eu acredito, com os estudos, com a pesquisa que tem acompanhado, que talvez o caminho mais adequado seja a conscientização dentro da empresa, né? E por isso a importância das empresas privadas e o setor público também adotar políticas de capacitação e conscientização das pessoas que ali trabalham sobre os direitos das mulheres, sobre a importância da licença maternidade, né? E sobre a discriminação contra a mulher. Eu acho que essa conscientização, né, esse combate ao machismo estrutural que está tão enraizado em nossa sociedade e que acaba dando frutos, né, como, por exemplo, esse que nós estamos comentando no ambiente de trabalho. Então, essa educação e essa conscientização. E a própria empresa adotar políticas afirmativas de inclusão das mulheres, né? A lei, ela já protege um pouco as mulheres que se tornam mães, as gestantes, as mulheres que acabaram de se tornar mães, com a previsão dos seus direitos, como a licença maternidade, a estabilidade, dentre outros. Então, a lei ela já traz algumas medidas protetivas, mas é preciso também que as empresas implementem políticas afirmativas de inclusão da mulher no mercado de trabalho e nos espaços de poder. Por exemplo, o que eu tenho visto na prática, tá? Algumas instituições públicas já estão regulamentando internamente cotas para mulheres ocuparem espaços de poder, cargos de poder dentro da instituição. Então, se tem um número X de vagas lá para ocupar determinado cargo de poder, obrigatoriamente, alguma percentagem dessas vagas terá que ser ocupado por mulheres. Então, são essas políticas afirmativas de inclusão da mulher dentro do mercado de trabalho. Importantes. E quando a gente fala do salário, que ainda está abaixo do que os homens exercendo a mesma função, tem algum setor em que a situação seja ainda mais crítica? Tem algum setor que já seja exemplo, que esteja fazendo essa equiparação salarial? Olha, geralmente nos setores públicos, né? Obviamente que ainda há problemas, não é um cenário perfeito, mas nos setores públicos, as mulheres que estão sob o regime, né? São servidoras públicas mesmo, regime estatutário, essa equiparação ela é mais fácil de ocorrer, né? Já dentro das empresas privadas,
muitas vezes acaba ocorrendo um cenário de maior desigualdade salarial entre homens e mulheres. Reitero, não quero dizer aqui que no setor público, dentro do serviço público, não haja desigualdade. Obviamente que há, e muitas vezes a discriminação ela ocorre de forma velada também. As mulheres também sofrem violência dentro do serviço público, mas é por serem servidores públicos, né, por ter que obedecer a um estatuto, então fica um pouco mais difícil de ocorrer essa desigualdade salarial. Já no setor privado, em que pese termos leis importantes, como a consolidação das leis do trabalho, o artigo 461, e agora estamos aí na ansiedade esperando esse projeto de lei que vai ser apresentado pelo governo federal, essa desigualdade acaba ocorrendo com mais facilidade, sob o argumento de que as mulheres estão exercendo uma função diferente dos homens. Mas, quando a gente vai para a prática do dia a dia, a gente vê que, na verdade, a função exercida é a mesma. Doutora, a senhora acha que essa igualdade a gente consegue em curto, médio prazo? Eu não vou nem falar longo, porque longo já faz muito tempo que a gente está nessa situação. É uma luta constante, né? Durante muito tempo, nós vivemos numa sociedade extremamente patriarcal, que violou demais os direitos das mulheres em todos os âmbitos, inclusive no âmbito do trabalho, né? Onde se entendia que a mulher devia ficar em casa cuidando dos filhos e o homem é que devia ir ocupar os espaços públicos e sair para trabalhar. Então, essa mudança de mentalidade, nós ainda estamos colhendo os frutos dessa mentalidade que já está superada, mas que ainda nós ainda estamos colhendo esses frutos aí, e a pesquisa mostra isso, né? Que hoje a mulher ela pode trabalhar, ela está no mercado de trabalho, mas ela ainda sofre esse tipo de violência. Então, a luta ela é constante, ela é contínua, e eu acredito que no médio prazo, através da educação, da conscientização, da proteção legislativa, né, da punição das empresas que não obedecem às disposições legais e da implementação de políticas afirmativas, como eu citei agora há pouco a questão das cotas, para a inclusão efetiva da mulher no mercado de trabalho. Doutora, muito obrigada. E até quando a senhora falou de hoje a mulher pode trabalhar, a gente tem que lembrar, ela não podia nem estudar, não podia nem sequer fazer faculdade, né? Então aí ela pôde fazer para poder se especializar, para poder. Então, assim, a gente foi correndo atrás de algo que os homens já tinham e chegamos no mesmo patamar. A gente conseguiu nessa corrida, agora só está faltando o patamar, só não, né? O salarial, tem vários outros, mas vamos começar pelo salarial primeiro. Doutora, obrigada, bom fim de semana, viu, para a senhora. Muito obrigada, um bom final de semana para vocês também. Tchau, tchau.